No vídeo de hoje eu vou falar sobre a facilidade que as pessoas têm de se desintegrarem nas relações humanas. A desintegração vem da história da humanidade, da pré-humanidade, das facilitações que ficaram internalizadas dentro de nós a partir dos aspectos negativos da história de cada um, da história ancestral de cada um. Essas questões todas têm a ver com o tema do pior que foi acontecendo ao longo da vida do sujeito e dos seus ancestrais, através das desgraças, das pestes, das brigas, das guerras. Tudo isso ficou internalizado dentro do psiquismo do ser humano e é transmitido transgeracionalmente através das vivências que cada um tem do seu mundo interno. Então, por definição, isso já está dentro de nós, provém da história da humanidade para a humanidade e de alguma maneira se manifesta nas relações. Mas também tem que ver com os aspectos negativos da história do sujeito, onde ele nasceu, como nasceu, quais são as relações amorosas que estão ao redor dele, os modelos de relações amorosas aos quais ele ficou submetido, entregue, que de alguma forma foi se internalizando dentro do sujeito e se manifestando então através dos mínimos detalhes do cotidiano, em especial através da modalidade de amar de cada um. Tem que ver com o mundo interno no sentido de que os objetos internos do sujeito carregados de pulsões de morte, que tem que ver com tudo isso que nós falávamos dessa história atual, humana e pré-humana, que cada um traz dentro de si e que de alguma forma se reproduz na medida em que nós vamos nos submetendo internamente a esses aspectos negativos do nosso psiquismo. Os mandatos internos familiares, os mandatos internos gerais, as proibições, as complicações. Historicamente, para o ser humano, é muito mais complicado se unir do que se separar. A desintegração, a separação, as guerras estão tremendamente facilitadas. Um exemplo que eu costumo dar em sala de aula e que vale aqui reproduzir é o das relações na rua. É muito mais fácil parar para assistir uma briga entre dois meninos na rua do que um casal de velhinhos se beijando. O que significa dizer que a relação de amor causa até um certo rechaço para alguns de nós, em maior ou menor medida, enquanto que a briga, a luta, a desintegração, a expressão da morte, da destruição, da desintegração está facilitada, via de regra. É necessário um certo esforço para nos unirmos ao melhor, enquanto que o pior está de alguma forma facilitado, solto, livre dentro de nós. Isso tem que ver com essa história que eu falava de antes, da prevalência dos aspectos negativos sobre os positivos. Por certo, os positivos existiram e graças a eles chegamos onde chegamos, mas não podemos descuidar ou descuidar ou desconsiderar o negativo que cada um traz dentro de si, que é responsável pelo pior. O positivo se encarrega de nos levar para portos seguros, relações estáveis, amorosas, satisfatórias e tudo mais, e o negativo nos arrasta para essa parte mais escura da história da humanidade e da nossa própria história. Repetimos compulsivamente o melhor e o pior, isso já vem de Freud, e já é sabido por todos nós desde 1920. Então, o que falta entender é como nos livrarmos do negativo nas repetições, coisa que não é fácil. Aí já entra motivo da psicanálise, aí onde nós trabalhamos, tentando resgatar o sujeito desses aspectos mais tanáticos, destrutivos da sua história de vida e assim por diante. Se nós pensarmos em termos de Jamila Bouchain e temos em consideração a organização perverso polimorfa e a organização genital, na organização perverso polimorfa há um predomínio dos aspectos da pulsão de morte, sobre os aspectos mais destrutivos da pulsão de morte, sobre os genitais, fazendo com que o sujeito então fique mais destrutivo, mais entregue aos aspectos destrutivos da sua personalidade, se comportando mal, se portando mal, destruindo as relações, sendo mais crítico, mais destrutivo e assim por diante. Enquanto que quando há um predomínio dos aspectos mais saudáveis, o indivíduo está mais integrado, mais genitalizado, mais erotizado, mais libidinizado, para dizermos de uma forma mais psicanalítica. Enfim, esses são os aspectos então que estão por trás de cada um de nós, na medida em que nós vamos nos expressando e nos manifestando no dia a dia, e que tem que ver com com essa estrutura psíquica mais profunda e a manifestação desse mundo interno nas coisas simples do dia a dia. Esse é o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Um abraço.